Quem viaja de cruzeiro pelo Adriático não pode ficar indiferente à beleza natural de Split, um pequeno paraíso situado a sul da Croácia. O movimentado porto comercial abre as portas desta pequena cidade. O embarque e desembarque para quem viaja em grandes navios são feitos por lanchas tender, que levam os turistas à descoberta de um lugar com mais de 2000 anos de história. Por aqui andaram gregos e romanos, tornando Split um lugar único e multicultural. A região desfruta de um clima mediterrâneo e é um dos lugares mais ensolarados na Europa. O litoral rochoso não tem muitas praias com areal, mas tornou-se nos últimos tempos numa área muito apreciada para desportos aquáticos, navegação e, sobretudo, mergulho. Para além da beleza natural, Split é também conhecida pelos seus marcos históricos, que podem ser encontrados em torno das muralhas do Palácio Diocleciano. Ainda hoje, o palácio e a cidade antiga estão no centro da metrópole em expansão. Podem ainda visitar a Residência Real, a mais preservada da sua categoria, construída no século IV d.C. pelos romanos. A cidade rapidamente se desenvolveu em redor deste edifício. A cidade velha que abrange o palácio está em extraordinário estado de conservação. O cenário artístico em Split é muito movimentado e as visitas às galerias são muito populares entre os turistas. Tivemos o privilégio de assistir a um pequeno concerto de um grupo de música tradicional da Dalmácia, os Capla Vestíbulo, sob uma cúpula cujo teto foi destruído por um ataque durante a Segunda Guerra Mundial junto à Catedral de São Duje. Além disso, o Condado Split da Dalmácia tem vários museus antigos, vários museus em restauro e outros sítios arqueológicos que fazem dela uma importante atração cultural. A história, a cultura, os pitorescos campos, o clima com bastante sol e a gastronomia fazem de Split um destino muito procurado pelos turistas. As oportunidades de compras estão em todo o lado, desde o artesanato local ao mercado das frutas e legumes, passando pelas galerias de arte, tudo se pode adquirir sem ter de regatear os preços. Com o mar Adriático de fundo e uma paisagem de sonho, Split deixa saudades a quem parte. Uma viagem que se pode tornar realidade. O que está incluído no seu cruzeiro desde o início da viagem? O alojamento na cabine escolhida, poderá ser interior ou exterior, ou com varanda ou em suíte, todas as refeições diárias, desde o pequeno almoço até à ceia da meia-noite, jantar de gala, e todas as atividades a bordo, sejam elas na piscina, sejam elas nos salões com bingos e também todos os espetáculos teatrais que todas as noites temos ao longo do cruzeiro. O turismo de cruzeiros para a Madeira, neste momento, é uma fatia do nosso turismo extremamente importante. E extremamente importante pelo período forte em que acontece, que é o período que vai de outubro a maio, e representa em números cerca de 500 mil de passageiros ano, o que já é um número significativo. Aliás, o Porto do Funchal é hoje o primeiro porto português, quer em número de escalas, quer em número de passageiros, o que é um indicador que penso que é suficientemente elucidativo. A nova Garda Madeira, inaugurada em finais de maio de 2010, trouxe para a região uma nova dinâmica para o turismo de cruzeiros no contexto quer nacional, quer regional. Veio proporcionar às companhias e aos passageiros melhores condições
na sua passagem por cá na ilha, condições essas na recepção dos mesmos e também ao proporcionar um conjunto de serviços dos quais não dispunham em termos de condições de permanência no Porto. Vem, de certa forma, catapultar o turismo de cruzeiros regional para um patamar de crescimento que até então não se verificava na região. O novo terminal e agar marítima da Madeira, portanto, vem proporcionar também um conjunto de entidades, nomeadamente à Capitania, à Alfândega, ao CEF, outras condições de trabalho. Por exemplo, neste momento nós temos o controle de passaporte a ser feito dentro do terminal. Estamos a nos preparar também para depois implementar passaporte eletrónico, o RAPID, e isso realmente acaba por ser e reivindicar a modernização da infraestrutura. Agar é simples, tem um enquadramento paisagístico muito sóbrio e agradável para a cidade. Em termos funcionais, também tem a capacidade para operar com 2 a 3 navios. Ela também opera com mangas e que fazem um escoamento muito mais célere e confortável para os passageiros na sua transição entre o navio e a parte terra. E realmente isto vai dinamizar e melhorar as condições de trabalho, quer dos agentes de navegação, quer de todas as entidades. E isso é a mais-valia e o contributo que este novo terminal vem trazer para o setor dos cruzeiros aqui na região. Que foi feito no Porto do Funchal, nomeadamente seguindo uma estratégia de separação de tudo o que é tráfego de mercadorias e tráfego de passageiros, com o afastamento das mercadorias para o Porto do Caniçal, permitiu criar condições de conforto e de recepção totalmente distintas, sobretudo agora que temos uma nova agar desde o ano passado, que é, além de ser uma peça de arquitetura única e muito bonita, é também uma mais-valia para a recepção dos passageiros dos navios de cruzeiros. A Agar Marítima da Madeira, no ano de 2010, após a sua inauguração, veio a ser reconhecida, quer internacionalmente, quer em termos nacionais, pelo esforço e desenvolvimento e contributo para o desenvolvimento do setor do turismo de cruzeiros. A Agar e o turismo de cruzeiros na Madeira foi reconhecido em Cannes no final do ano de 2010, no Sea Trade do MedCruise, como um dos melhores destinos de cruzeiros da Madeira. Para isso contribuiu o esforço e o investimento e o projeto que, de certa forma, foi aqui desenvolvido com este terminal. Também, já no início do ano de 2011, como mero reconhecimento também por parte do Turismo Portugal, o projeto da Madeira foi também nomeado como um dos melhores projetos e infraestruturas públicas do país e, de certa forma, tem o mérito e o reconhecimento do Turismo Portugal como contributo para o desenvolvimento da economia nacional. Os Portos da Madeira, nos últimos anos, com a promoção que faz ao nível das feiras internacionais do setor, feiras especializadas do turismo, tem, de certa forma, beneficiado de um incremento ao número de escalas e número de passageiros. Temos, desde 2000, numa análise retrospectiva a estes 10 anos, crescimentos significativos, na ordem dos 2 dígitos, portanto, acima dos 20%. Em termos de número de passageiros, de 2000 a 2010, quase que triplicou o número de passageiros. Isto significa que todo este esforço comercial e promocional e a aposta dos Portos da Madeira com uma segregação e passou a dispor desde 2005 de um terminal específico para cruzeiros, incrementou significativamente o número de escalas e o número de passageiros. Ao nível de 2010, fechamos o ano com cerca de 300 escalas, portanto com cerca de 292 mais precisamente, e em termos de número de passageiros ascendemos ao 500.000 de passageiros. Estamos a procurar que o Porto do Funchal seja um porto de embarque e desembarque de passageiros e que esses passageiros pernoitem na ida e na vinda na hotelaria madeirense. Temos condições para o fazer, uma vez que temos uma ligação entre o nosso aeroporto e 22 aeroportos europeus diretamente, o que nos facilita o desenvolvimento de uma estratégia nesse sentido. Portanto, há aqui o duplo objetivo de mobilizar o Porto do Funchal,
trazer tráfego aéreo que complementa com o Porto do Funchal e com a hotelaria madeirense e também, naturalmente, fazer com que os turistas que vêm de barco se sintam motivados para permanecer posteriormente durante um período, pelo menos uma semana, na nossa região. É de extrema importância, para além dos cruzeiros, também as ligações marítimas que hoje em dia existem entre as Canárias e a Madeira e o continente. Portanto, é um tráfego que existe, é um tráfego que foi restabelecido após cerca de 30 anos de ligações marítimas que havia entre a Madeira e o continente e vem reforçar o papel e a importância que hoje em dia o transporte marítimo tem no que diz respeito às ligações entre as regiões insulares e a placa continental. E, portanto, todo este movimento de passageiros superior a 500 mil de passageiros no Porto do Funchal é significativo e de extrema importância para a economia local. Fazer férias significa também fazer as malas. Mais do que isso, transportá-las, andar com elas de um lado para o outro, com todos os incómodos que isso possa causar. Quando embarcamos num cruzeiro de sonho, essa questão fica posta de lado. Há toda uma facilidade e um acompanhamento do passageiro para que as suas malas ou bagagem sejam transportadas de uma forma simples, rápida e segura. Nas viagens de cruzeiro, o check-in é sem dúvida o primeiro contacto que o passageiro tem com o navio. A bagagem, depois de identificada, é encaminhada diretamente para o camarote, quase de uma forma invisível. Depois de identificada, a bagagem faz também ela uma viagem, que, apesar de curta, obedece a um rigoroso controle de inspeção por parte de uma equipa profissional. Despachar a bagagem também pode ser sinónimo de descontração. As equipas responsáveis pelo embarque colocam à disposição um welcome drink para dar as boas-vindas a bordo e para que a espera, com todas as formalidades, se torne a mais curta possível. As malas são identificadas e distribuídas pelos vários decks. Aqui não há limite de bagagem, não há limite de peso. O passageiro pode levar quantas malas lhe apetecer. Já a bordo, são assistidos pela tripulação que lhes indica os respectivos camarotes. E à sua espera estão as malas que despacharam no início do embarque. Afinal, a viagem de sonho pode tornar-se uma realidade mesmo antes do navio se fazer ao mar. Se quiser estar a par de todas as novidades do programa, visite a página Cruzeiros no Facebook, onde encontra toda a informação atualizada.